Olá pessoal, tudo bem? Estou começando mais um vídeo do Vlog Diários e hoje eu vou conversar com vocês sobre as minhas primeiras cirurgias e como foram as minhas experiências mesmo em procedimentos na residência de cirurgia geral. Para quem não me conhece, meu nome é Bianca, eu terminei a faculdade de medicina ano passado e comecei a residência em cirurgia geral, na verdade pré-requisito em área cirúrgica básica, que é o novo nome da nossa residência de 2 anos. Farei um vídeo sobre isso, se vocês têm interesse, já deixa aqui nos comentários, Bianca, por favor, faz esse vídeo, porque eu tenho que fazer, tô enrolando também para fazer esse segundo vídeo. E eu faço residência na USP, campus São Paulo, capital. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, curte esse vídeo, fique de olho também em tudo que a gente posta aqui no canal. Pessoal, eu tô gravando esse vídeo agora é agosto de 2019, eu tô literalmente no meio da minha residência, no meio do meu R1, na verdade, e eu estou terminando meu 6º estágio. Então acho que é um bom momento para eu gravar esse vídeo, porque eu vou ter mais coisa para falar para vocês, mais experiências do que eu teria logo no início mesmo da residência, enfim. É o seguinte, tudo que eu vou falar é baseado então na minha experiência do meu hospital, um pouquinho do que eu ouço de outros locais, mas sim, o que é fidedigno é o que eu vivo, que é o HC. E é o seguinte, na residência de cirurgia geral, a gente tem um processo que são 2 anos básicos, né? Pra gente poder prestar uma outra prova para uma outra especialidade. Isso talvez mude, enfim, eu vou falar no outro vídeo. E assim, é um processo, gente. A gente termina a faculdade, a gente é médico generalista. Quando a gente entra na residência, a gente começa a focar em cirurgia. Então tem muita coisa de clínica cirúrgica. E o nosso enfoque, às vezes, no primeiro, até mesmo no segundo ano, acaba sendo bastante em clínica cirúrgica. Isso não é algo ruim. É algo que nos prepara para depois ter um consultório, conseguir lidar com os nossos pacientes, complicações, indicação cirúrgica. Tudo isso é muito importante que a gente tenha noção e isso a gente acaba tendo na nossa residência como foco, digamos, principal. Lógico que a gente está fazendo uma residência de cirurgia, então a gente quer fazer procedimentos cirúrgicos, procedimentos invasivos e a gente quer adquirir habilidades. Então a nossa residência proporciona um pouco disso e é uma coisa gradual. A gente percebe que é bem gradual. Então, logo no primeiro ano, a gente não vai realizar grandes cirurgias sozinhos. Na verdade, nem as pequenas cirurgias, porque a gente está começando. Então, a gente vai fazer tudo supervisionado, orientado com alguém. Principalmente não. Faremos as cirurgias que são designadas ou que são, tipo, que podem ser feitas pelo R1. Quais são essas cirurgias e em que momento a gente pode fazer? Então, apendicectomia, retirada de apêndice, a gente pode fazer drenagem de abscesso, a gente pode fazer correções de hérnias, hérnias umbilicais, hérnias inguinais, tudo que não é recidivado, tudo que não é complicado. Por exemplo, a gente não faz cirurgia de hérnia incisional, que é, fiz uma cirurgia uma vez na urgência e nesse lugar que eu fiz a cirurgia surgiu uma hérnia. Essa hérnia é muito complexa, então ela não é para o R1 fazer, ela vai para o mais pro especialista, enfim. Outras cirurgias que a gente pode fazer também é postectomia, né, que é a questão da fimose, amputação de membro com gangrena. A gente pode também fazer desbridamento de feridas, que é tipo meio que limpar a ferida se ela estiver infectada ou se ela estiver com áreas necróticas, né, a gente meio que limpa para cicatrizar melhor. A gente pode fazer pequenos procedimentos como traqueostomia, gastrostomia, são vários nomes que eu vou jogando aqui. Quem é da área da saúde já sabe, quem ainda está pesquisando e conhecendo, vou deixar os nominhos, vocês podem pesquisar mais depois. Mas são procedimentos cirúrgicos menores e, enfim, de anatomia mais que a gente deve conhecer, bem básica. Enfim, eu acho que as principais coisas que a gente pode fazer são essas. E assim, do R1 é basicamente isso, talvez uma ou outra cirurgia a mais que a gente possa fazer. Tem outros procedimentos que a gente também pode realizar, daí às vezes pode ser numa sala de trauma, ou pode ser num pronto-socorro, pode ser numa enfermaria, e daí a gente faz mais. Principalmente a drenagem de tórax, drenagem de paracentese de quando a pessoa tem ascite, né, acúmulo de volume de líquido abdominal, suturas, intubação e catéter. Isso é o básico que a gente faz de procedimento invasivo, via pronto-socorro, enfermaria ou UTI também, às vezes a gente acaba fazendo um pouquinho. Então eu listei para vocês os básicos do que é esperado que a gente faça nesse primeiro ano, né? E o que eu fiz de tudo isso? Eu participei de 4 apendicectomias, todas elas foram no HU até o momento. E assim, de verdade, o que eu fiz foram 2.
Uma delas eu não fiz nada, eu só tipo, fiquei realmente afastando, mas teoricamente eu poderia ter feito porque não era tão complicada. E a outra eu fiz mais ou menos. E as outras duas eu consegui fazer realmente tipo, do começo ao fim, tudo bonitinho. Então eu tive essas 4 experiências com apendicite. Eu fiz algumas hérnias, então hérnia inguinal, que é da região inguinal, da virilha, enfim, eu fiz uma hérnia inguinal no HU e fiz 2 hérnias umbilicais aqui no HC, no estágio que eu tô agora, que é inclusive de parede abdominal. Então tive essas 3 experiências com hérnias. Foram poucas, sim, mas foram bem legais, assim, deu pra aprender bastante. Também na vascular eu fiz 2 amputações de membros com gangrena, enfim, e também fiz alguns desbridamentos de ferida na vascular. De procedimento cirúrgico foram esses, que foram meus procedimentos cirúrgicos mesmo, que eram destinados ao R1 e eu pude fazer esses procedimentos. Então, a minha primeira experiência cirúrgica, assim, que eu estava lá com o bisturi para realizar aquele procedimento, eu fiquei, lógico, bem nervosa, você fica ansioso, na verdade, aquele gelinho na barriga, digamos assim. Foi uma amputação que eu fiz na vascular. E só que assim, o procedimento foi muito legal, muito tranquilo, porque eu tava com uma residente, uma R3, né, tá no começo da vascular, e ela foi super de boa, super atenciosa, explicou tudo. Então o ambiente era agradável, porque a gente tava entre nós, o chefe apareceu para dar uma olhada, mas assim, ele não estava lá, porque era um procedimento mais simples, realmente. Mas foi super, super legal, eu me senti super bem. Aí, depois dessas 2 experiências na vascular, fiquei um tempinho sem fazer muita coisa, até que eu fui pro HU, e daí foi o momento em que eu tive mais experiência, na verdade, que foram as 4 apendicectomias e a correção da hérnia, né? Que eu pude fazer realmente inteira, a hérnia inguinal. E, assim, foi um pouco variável essa experiência que eu tive. Assim, fiquei nervosa, porque daí já era uma coisa assim, eu e o chefe. Então, eu já estava um pouco mais ansiosa e aquele gelinho na barriga e fiquei nervosa, enfim. Mas eu tinha estudado a técnica, sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer, né? Na verdade, sabia os passos, que é o que a gente tem que saber para cirurgia, a gente tem que chegar sabendo os passos. E já com essas experiências do HU, que foram realmente mais cirurgias com os chefes, eu fiquei um pouco mais apreensiva e foi um pouco mais difícil, na verdade, né? Porque eles estavam cobrando muito mais de mim, perguntando as coisas, perguntando as teorias, cobrando que eu fizesse os nós rapidamente, que realmente básico, coisas do gênero. E eles ficam fazendo a cirurgia, eles ficam perguntando coisas de anatomia, coisas enfim, da clínica e tudo mais. Então a gente, além de estar fazendo o procedimento, a gente é super sabatinado com algumas perguntas, então sempre fica meio assim, apreensivo. Mas a maioria delas foram boas experiências. A primeira cirurgia com o chefe lá na HU foi uma apendicite, e era um chefe super bravo, que eu já conhecia de quando eu era do internato, né? Sabia que ele era bravo, sabia que ele ia brigar comigo. Então eu fiquei um pouco travada, na verdade até errei umas perguntas lá e achei que ele fosse tipo, super brigar comigo, acabar comigo, falar, você não vai mais fazer essa cirurgia. Mas no fim das contas, eu até que achei que ele não foi tão bravo e me corrigiu, brigou um pouquinho, mas nada demais, assim, tipo, não foi ofensivo, foi meio irônico, assim, nossa, mas você errou isso, não sei o quê, como assim, né? Daí eu me senti mal no caso da teoria, me senti mal do tipo, poxa, eu errei essa besteira, sabe? Mas beleza, traumatizou de uma maneira que eu estudei pra caramba depois, fui revisar, fiz resumo, e agora já tô bem mais, pelo menos na teoria, mais segura de responder perguntas sobre aquilo. Da parte técnica, já não tanto, porque eu tive poucas experiências. E foi assim, pessoal. Então, as experiências cirúrgicas, elas são sempre um pouco mais difíceis, porque a gente está lá para ser provado a teoria, a gente tem que ter habilidade manual, então a gente tem que treinar muito em casa, às vezes não sobra muito tempo, ou a gente não tem, assim, muito material para treinar em casa. A gente chega lá, na hora da cirurgia, a gente tem que acertar tudo, porque é o esperado, perguntas, acertar os nós tudo bonitinho. Enfim, então a gente sempre está sob tensão, né? É uma especialidade, um momento que a gente vive sob tensão. Mas também, a gente não passar por isso, a gente não aprende. Então, essas foram as minhas experiências. E fiz procedimentos que eu falei, que são procedimentos gerais invasivos. Você vai me perguntar, Bianca, você acha que foi pouco? Eu acho que eu fiz poucos procedimentos, sim. Também tem um fator sorte, que no meu caso eu acho que eu não sou sortuda. Tenho colegas que já fizeram mais, mas também não foi uma diferença exorbitante.
Tipo, ai, eu fiz 4 apendicites, teve alguém que fez 10, 15. Não, tipo, a diferença não é também tão grande assim. Eu fiz 4, alguém deve ter feito no máximo 6. Então, assim, não acho que é algo que dá pra fazer demais na nossa residência da USP. Você vai fazer um número razoável, mas nada que você fale, uou, fiz muitas cirurgias, entendeu? Agora, procedimentos desses invasivos, eu acho que eu fiz pouco. Também tem o fator sorte, também tem o fator vergonha de pedir pra fazer tudo. Tem muita coisa que eu preciso amadurecer no caso me jogar e pedir pra fazer as coisas. E esse é um ponto que a formação depende de mim também. Mas também fiquei um pouco chateada porque deveria ser assim, bem dividido, sabe? Isso é do R1, deixa ele fazer. Mas a vantagem de a gente fazer faculdade aqui é que a gente vê muita coisa. Apesar de eu não fazer muitas cirurgias, eu vejo muitas cirurgias. Eu entro em cirurgias dos chefes, a gente entra nas cirurgias dos colegas, e a gente assiste muita coisa, a gente vê muitos casos, a gente vê muitos casos assim, diferentes, encaminhados dos lugares, porque são casos complexos. A gente tem essa experiência geral boa e contato com pacientes que vale a pena. Então, finalizando, matando a lombriga de vocês, a curiosidade, essas foram as minhas experiências cirúrgicas até o momento. Espero que no R2 ou mais pra frente eu grave um outro vídeo pra vocês falando que eu fiz mais coisas, que eu fiquei mais segura, que eu fiquei mais cara de pau de perguntar, de pedir pra fazer as coisas. Eu tô tentando, gente, é difícil, sabe? Tem, enfim, muitos fatores que me bloqueiam às vezes, mas é isso, gente. A residência de cirurgia não é fácil, pela cobrança, pelo cansaço e às vezes por essas frustrações, né? Nem tudo você consegue controlar, nem tudo que é pra você fazer você vai conseguir fazer, e às vezes tem coisa que, enfim, é meio difícil. Mas vai dar certo e a gente tem que tentar lutar pra fazer a residência ser o melhor possível. Uma parte tá lá, que é o serviço, que são os professores, que são os pacientes e, tipo, eles são uma parte muito importante, digamos aí 50% da minha formação, mas tem aquele 50% que vai depender de eu correr atrás, de eu falar com algum chefe, de eu pedir uma experiência, de eu estudar os livros, então assim, a nossa residência, ela depende muito da gente, assim, muito. Tal, não sei se isso é muito bom, se é muito ruim, mas depende bastante. E é isso, pessoal. Eu não sei se matei a curiosidade de vocês, a lombriguinha de saber o que eu tava fazendo na cirurgia. Então, lembrando que tudo que eu falei aqui nesse vídeo foi baseado na minha experiência na USP. Outros serviços têm outros volumes, outras divisões, né, dos procedimentos. O básico que eu falei pra vocês acaba sendo pra todo mundo, que são o que é do R1, o que é do R+, o que é da especialidade. Pessoal, eu falei bastante, não sei se o vídeo ficou muito objetivo, ficou talvez um pouco mais longo do que eu gostaria. Mas é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, deixem aqui nos comentários. E por favor, falem se vocês querem aquele vídeo da mudanças na especialização em cirurgia, tá bom? E se vocês quiserem também que eu faça mais um vídeo respondendo perguntas da residência, que eu responda um pouco mais, acho que eu vou fazer algumas enquetes nas redes sociais, então se você não me acompanha por lá, tem o Instagram do Vlogman Diários, que a gente posta bastante coisa, eu e o Fábio, falando da nossa rotina. E também tem o meu Instagram pessoal, que também falava mais das coisas do blog ABC da Medicina, mas recentemente eu mudei pro meu nome, para ser um Instagram mais pessoal também. Então se vocês não me acompanham, vão lá, curtam nossas páginas. E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, até a próxima. Beijos, beijos.